اهلا وسهلا كوتش، سعيد جدا بلقائك مره اخرى، وسعيد جدا ليك بالتتويج بالدوري. نهنيك على هذا التتويج، ثالث دوري في ثالث بلد مغاير، انجاز. Muito obrigado de estar aqui, Zuber, contigo. Já há algum tempo que não te via. É um prazer estar a falar e a comunicar contigo. É um prazer estar aqui no Emirados a competir. Ganhar é sempre difícil. Ganhar em diferentes ligas, em diferentes países, ainda mais se torna difícil. Estou muito feliz porque o meu foco de vir para este projeto era, sem dúvida, já me faltava ganhar e percebi que era um projeto que poderíamos, e juntos ao clube, podermos ganhar, e estou muito feliz por estar aqui. الشهر متاع أول ما توصل للنادي تفوز بالدوري على طول، يعني فعلا موضوع صعب. É sempre muito difícil ganhar em qualquer país, com qualquer clube. Claro que precisamos de ter alguns fatores reunidos que possam ajudar a essa vitória, que sem dúvida o futebol faz o grande protagonista, como nós sabemos, é o jogador de futebol, e poder ter jogadores que estejam atentos à ideia do treinador, que querem se aplicar diariamente no seu crescimento, a entenderem a forma de liderança, entenderem a ambição e a coragem de poderem potenciar o seu melhor futebol para podermos competir contra todos os adversários com uma ideia de vitória. É sem dúvida, são fatores determinantes, e eu encontrei isso neste grupo de trabalho maravilhoso. هذا المحور اللي يهمني بشكل كبير. كثير من المحللين يحكي على سكواد الأميز عند شباب الأهلي، ولكن كلاعب سابق، ونعرف بالنسبة للكوتش كذلك كلاعب سابق كم هو مهم انك تسيطر على هذه المجموعة وعلى حجرة الملابس قبل ما ندخل الملعب. الموضوع وكل صعوبة الموضوع في هذه الخانة. Eu vejo sempre uma equipa de futebol ou um vestuário como uma micro-sociedade. No futebol existe diferentes culturas, diferentes personalidades dentro de um balneário, e precisamos de criar algumas regras e desenvolver uma identidade comum, que é super complicado, muito difícil podê-las integrar. Procuro sempre ter um modelo de jogo, adaptar-me à qualidade dos jogadores, entendendo cada jogador a nível do seu potencial como futebolístico, como pessoal, como valores, e procurar e fazê-los integrar dentro de uma identidade comum, com um futebol comum que nos permita ganhar, com coragem, com ambição, muito atrativo, um futebol sempre atrativo, porque é aquele que eu acredito, é aquele que melhor se adapta a qualquer realidade, a qualquer jogador, para podermos sair vencedores. ما يمنعش لازمها ليدر، لازمها كوتش، لازمها شخصية. هذا اللي نحب نوصل له، انه كوتش باولو سوزا سيطر على مجموعة من اللاعبين نجوم، فيهم الدولي المحلي، فيهم الأجانب الرائعين جدا جدا، ولكن انك على المدى الطويل تسيطر عليهم بالخطاب الواحد والإقناع خاصة. هذا النقطة اللي نحب نوصل لها. Olha, primeiro temos que ser nós próprios. Acho que temos que ser muito coerentes com aquilo que são os nossos valores. E depois temos que ter capacidade, conhecimento de futebol e na nossa metodologia de treino. Temos que ter as nossas convicções, porque estamos sempre a ser julgados. Por isso, com conhecimento, convicções daquilo que nós fazemos, com coerência e com consistência nos processos, seja dentro de campo, seja a nível de liderança, pouco a pouco o jogador e a cultura individual, cada um, reconhece e tem que aceitar. Tem que aceitar porque tem que integrar uma identidade comum para que em conjunto, o futebol é um jogo coletivo, por isso em conjunto possamos integrar diferentes mentalidades, diferente tipo de futebol, como eu falei há pouco, com regras precisas desta identidade comum para podermos ganhar. كوتش، سؤال مهم جدا. الكلام اللي تقوله يعني يربطني بالدوري الأخير اللي فاز به شباب الأهلي مع مدرب برتغالي. هل العقلية البرتغالية لها دور في هذا الشيء من وجهة نظرك طبعا؟ A nossa escola portuguesa e o ser português é muito particular.
Somos um país com poucas condições económicas, de grande capacidade de adaptabilidade, ou seja, estamos encostados no canto da Europa e precisamos de falar várias línguas, precisamos de reconhecer várias culturas e temos esta capacidade de adaptabilidade. Eu acho que a escola portuguesa, aquilo que mais se assemelha em todos aqueles treinadores que têm ganho em Portugal e por todo o mundo, é a nossa ambição e a nossa adaptabilidade ao conhecimento do futebol, conhecer bem o potencial do jogador, o contexto onde estamos inseridos e, através da nossa cultura tática e ambição, atingir objetivos. لكن فنيا انا يعني نشوف صعوبات ان نحدد المدرسه البرتغاليه، لانه اغلب اللي في الساحه اللي ناجحين، يعني المدربين الكبار البرتغاليين فيهم صبغه اللي سيادتك حكيت عليها، اللي هي الصبغه الدوليه. يعني حتى ستايل اللعب ما عدناش في ال4-3-3 البرتغاليه اطراف واجنحه، لا صار فاريابل اكثر او فيها فليكسيبل اكثر كخطه تكتيكيه. ما عادش نحكيو على ستايل البرتغالي. Bom, eu saí desde muito cedo como jogador e passei praticamente a minha carreira como jogador e como treinador fora, em várias culturas, em vários países, onde fui sempre aprendendo, porque sou uma pessoa que gosta de aprender desde miúdo. Eu saí de casa aos meus 14 anos para Lisboa e rapidamente tive logo uma passagem por Itália. Para nós, ou sobretudo para mim, o modelo é muito mais importante que os sistemas de jogos, ou seja, o 4-3-3 ou o 4-2-3-1 ou o 5-3-2, ele tem uma certa importância, mas é relativa. Para mim, as dinâmicas ou o conceito, o modelo de jogo que nós queremos, ou seja, que é a nossa identidade, o nosso passaporte, que comportamentos é que tu vês na nossa equipa? Que tipo de comportamentos defensivos nós temos? Somos agressivos? Temos um bloco de pressão alta? Somos passivos? Em termos ofensivos, temos um jogo propositivo, um jogo de ataque? Esses, para mim, é o mais importante dentro de qualquer sistema. E é nesse que eu me centro, adaptando-me ao jogador, dentro do contexto que nós estamos. Por exemplo, o sistema de jogo, ou seja, não o modelo, o sistema que eu utilizo no Chabal é único, nunca o utilizei nas minhas outras equipas, porque procurei exclusivamente adaptar-me aos jogadores, ao contexto e àquilo que os jogadores, dentro do plantel, poderiam dar para poder ganhar esta. طبعا هذا سر النجاح، ما فيش نقاش. المشوار والمرور من إيطاليا ثم من ألمانيا، طبعا هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، لأنه المدرب الناجح واللاعب اللي قبله ناجح لازم يكون فيه كاركتر. أنا الأنكدوت نتاع انتقالك من يوفي لدورتموند وفوزك ووعدك بالفوز بالتشامبيونز ليج مع دورتموند بعد ما كنت فزت بها مع اليوفي على دورتموند، العملية يعني أنت عارفها جيدا كم هي مهمة بالنسبة ليك وبالنسبة لنا احنا كمتابعين وكشغوفين لهذا الشيء. الموضوع هذا فعلا كان رائع جدا. كاركتر لاعب، انا 97 وصلت المانيا، نعرف اللاعب اللي مع دورتموند، السنتينيل، اللاعب المحوري، الفنان اللي في نص الملعب، الكلاس اللي فيه فخامه، لاعب صانع لاعب من تحت توب، كان نموذج لنا احنا الكل. ولكن الانكدوت هذه بالذات نتاع انتقال والوعد بالفوز بالتشامبيونز ليج مع دورتموند انا نعتبرها حاجه توب في كره القدم، يعني ما كانتش سهله، خاصه في مرحله اللي كان عندك فيها اصابه على مستوى الركبه. Agradeço-te muito esse momento, essa recordação que me fizeste viver mais uma vez. Sim, foi sempre um jogador de contínua evolução. Itália, o futebol italiano ajudou-me bastante a crescer a nível do conhecimento do jogo tático, do conhecimento da importância do contínuo desenvolvimento técnico-tático diário. E felizmente eu tive a possibilidade de jogarmos tanto na semifinal como nos quartos finais com o Dortmund, ainda na Juventus. No primeiro ano meu da Juventus joguei
na semifinal da Europa League e depois no outro ano seguinte da Champions League. E era um clube que sempre gostei, ou seja, sempre identifiquei, sempre analisei com todas as potencialidades e com a minha presença nesse mesmo futebol sentia convicto o que é que poderia dar a todos os meus colegas naquele contexto. A evolução técnico-tática e o crescimento de ambição para poder atingir resultados máximos, que foi nesse ano ganharmos a Champions. E é verdade, ou seja, a minha primeira conferência assumi, porque estava plenamente convicto que juntos poderíamos atingir esse feito e acabámos por o atingir e foi, sem dúvida, foi um dos feitos mais fabulosos que me aconteceram. Consegui, parte da minha família, dos meus amigos, onde eu nasci, na cidade que eu nasci, de irem estar presentes em Munique para poder estar a ver este jogo, de poder desfrutar no final do jogo essa vitória com a taça, com eles todos, com o meu pai, com o meu irmão, foi realmente um momento único que guardo no meu coração. مهم جدا. اللاعب رفع التحدي الصعب. اليوم المدرب لازم يرفع التحدي الصعب جدا جدا. تشامبيونز ليج آسيا بالنسبة لشباب الأهلي. Eu penso que eu nunca fugi, antes pelo contrário, eu transformo sempre na minha vida e procuro passar como mensagem a todos os meus jogadores e todo o meu contexto de trabalho, seja o presidente do clube, os dirigentes que estão constantemente no dia-a-dia do trabalho, coragem e ambição. Coragem, ou seja, transformar o medo em ambição sempre. O meu futebol é um futebol sempre propositivo, com uma ideia muito clara de trabalhar todos os dias, conforme jogamos, para ganharmos qualquer jogo contra qualquer adversário. Temos que ter um estudo prévio daquilo que são os nossos adversários e para podermos alçar expectativas temos que ter equipa, um plantel para podermos afirmar essas mesmas expectativas. Hoje, o Shabab é um clube, no meu entender, que tem uma igualdade de qualitativa em relação ao Sharjah, ao Al-Wasl, ao Al-Ain, o Al-Wahda que está com uma boa qualidade de futebol, ou seja, em termos de quantitativo de jogadores, para poder equilibrar todos estes clubes que eu disse antes, precisa de mais qualquer coisa. O Al Jazeera, que é sempre um clube de grande potencial, sobretudo nos jogadores jovens, e eu, hoje em dia, o Shabab, e qualifico com muito equilibrado. Qual foi a diferença, sobretudo? Foi ideias de jogo, foi espírito de equipa, foi consistência nos resultados nos nossos jogos e mentalidade. Essa é que nos tem estado a trazer troféus, vai com certeza trazer muito mais troféus, mais um troféu esta época, mas para podermos levantar as expectativas temos que melhorar e muito qualitativamente o nosso plantel, até porque o futebol, sobretudo saudi, é um futebol que está numa dimensão muito superior a nível qualitativo em relação ao futebol emirati. بس الطموح موجود. A ambição está, a expectativa não a podemos criar porque o nível competitivo entre a nossa equipa e o futebol saudi é muito grande. ولكن النموذج الياباني للعب الفاينل يمكن ناخذه بعين الاعتبار. O modelo japonês é um modelo extraordinário. Eu trabalhei conjuntamente entre a Federação Portuguesa 6 anos e a UEFA. E nesses anos tive o privilégio de conhecer vários projetos desportivos dos vários países. E um deles foi o Japão. O presidente japonês e os seus dirigentes apresentaram um projeto já nessa altura em que dizia World Cup 2050. E depois tinha todos os processos. Já no início deste projeto tinha 365 centros de treino espalhados pelo Japão. Tinha todo um modelo nacional para incidir sobre o desenvolvimento do jogador, com um perfil de jogo e com um perfil de jogador. Claro,
Nos clubes, quando tens um modelo único a trabalhá-lo, o processo depois competitivo vai consolidar para poder competir contra equipas que têm qualitativamente mais expectativas para poder ganhar. Mas quando... Porque há pequenos fatores que podem influenciar o resultado, mas numa maratona é difícil se poder criar expectativas acima do que é as diferenças qualitativas. Numa final tudo pode acontecer, claro. الدوري الإماراتي تجربة يعني أعتبرها محترمة يعني بالنسبة في بدايتها بالنسبة للكوتش باولو سوزا. شو تقديرك للدوري؟ شو تقييمك للدوري عفوا؟ A Liga Emirati para mim foi uma surpresa positiva. Eu penso que, sobretudo o nosso clube, Shabab, foi aquele que se preparou melhor ou que está em vantagem perante os outros clubes quando a regra dos residentes apareceu. Acho que estamos à frente. No entanto, são jogadores jovens, são jogadores que vêm de culturas diferentes, precisam de capacidade de adaptabilidade, adaptar-se a um novo contexto cultural, social, mas também de futebol. Leva sempre o seu tempo de maturidade para poderem fazer impacto, o verdadeiro impacto, não só no nosso clube, mas também, provavelmente, no futebol da seleção nacional. Ou seja, onde se projeta, em breve, penso eu, mais 2, 3 anos, no meu entender, ser um futebol muito competitivo a nível de seleções. É um futebol que, sobretudo no futebol local, aquilo que eu estava a falar há pouco do país Japão, é um futebol que, no meu entender, precisa de criar um projeto nacional, um projeto bem direcionado ao jogador local, onde lhe enriquece o perfil desse mesmo jogador a nível tático, de conhecimento do jogo, dos sistemas de jogo, do tempo e espaço de ocupação, da concentração, da mentalidade competitiva, para poder competir ao máximo com o jogador estrangeiro que chega, que está a criar uma outra dimensão competitiva, que está a ajudar juntamente com treinadores estrangeiros a desenvolver este futebol para poder ser cada vez mais competitivo a nível interno e a nível externo. هل يمكن نقول باولو سوزا لقى صعوبات باش يفرض فلسفته على مستوى شباب الأهلي وعلى مستوى الكرة الإماراتية؟ أنا ما أعتقد، أنا شفت إنه الأمور ماشية بشكل جيد مع شباب الأهلي ومع اللعيبة خاصة. Eu penso que o dia-a-dia é feito de problemas. Eu os problemas vejo como oportunidades de crescimento pessoal e crescimento grupal e dos seus próprios jogadores. Como eu disse anteriormente, eu quando tomei a decisão de ser treinador, o meu foco primeiro é no jogador, procurar identificar o potencial do jogador, os seus valores humanos, ou seja, a sua personalidade, o seu caráter, e procurar integrar dentro de uma identidade comum. Isso é aquilo que procuro. E todos os dias, mas isto é o bonito desta nossa profissão e que nós vivemos o futebol, o balneário e o futebol. O futebol é, sem dúvida nenhuma, o melhor percurso de vida que um ser humano pode ter. Porque é completamente, todos os dias é desafiante para nós seres humanos e dá-nos a oportunidade de crescimento pessoal. والتحدي الجديد هو النهائي كأس رئيس الدولة. Sim, ou seja, a competição, seja as finais, seja cada jogo, é o barómetro de todo o nosso trabalho como treinamos. Ou seja, eu procuro sempre treinar como jogamos. Eu tenho sempre um ditado para os jogadores, tu fazes-me ver como treinas, que eu faço-te ver como tu jogas. Por isso, mais uma vez, os jogos e as finais são, sem dúvida, o nosso maior barómetro daquilo que nós fazemos no dia-a-dia. Eu tenho uma confiança plena
no nosso trabalho, no meu trabalho com o meu staff, como também na minha equipa de jogadores. Aquilo que eu tenho visto tem demonstrado espírito, querer aprender, querer competir, querer ganhar troféus. E acredito que isso vai acontecer mais uma vez na próxima Copa do Presidente. السؤال الأخير، الحياة في دبي تسهل على باولو سوزا شغل ولا صعب الموضوع؟ A única coisa que me... Bem, eu acho que me facilita bastante o meu trabalho. Primeiro, eu sou uma pessoa mais de natureza, mais ligado ao campo do que a grandes cidades. Aprecio o crescimento deste país. Acho que toda a projetualidade desta cidade, deste país, é algo extraordinário. Onde fui sempre aceito, fui bem integrado, fui sempre bem recebido, com carinho, com amor. Procuraram-me dar condições de trabalho para podermos, em conjunto, vencer. Estamos a vencer, por isso o presente tem sido fabuloso, o que se acredita que o futuro ainda vai ser melhor. وأنا سعيد جدا إني تحدثت معك. Eu estou muito feliz por te rever, já há algum tempo que não te via assim pessoalmente e fico muito feliz para falar contigo e poder transmitir as minhas ideias ao futebol emirati de todo o coração, com muita honestidade. شكرا كوتش ومزيد التوفيق إن شاء الله. ألف شكر.